Uhum. Muito bem, muito bem. Começando direito, mais uma live de segunda-feira, 7h30 da manhã. Muito bom dia a todos e a todas. Vamos começar mais uma semana e vamos bater um papo sobre um tema relevante. Aliás, tem sido mais relevante nos últimos tempos, que é a questão da doação de bens em vida. Vamos falar sobre alguns cuidados que a gente deve ter na hora de pensar em fazer uma doação de bens em vida, na hora de assessorar alguém na doação de bens em vida, trazer aqui algumas questões, alguns pontos de atenção. Muito bom dia, Deraldo, bom dia, Vilela, muito bom dia, Simone, Carla está aqui também, Daniel, o pessoal está entrando aqui, Rosemary, muito bom dia, Gabriela, beleza, bom dia, Márcia. Muito bem, muito bem, muito bem. Começando mais esta semana, mais esta segunda-feira, essa nossa live de segunda começando direito. Bom dia, Rogério. Mando aqui um cafezinho, final de semana agitado. Final de semana teve um evento do meu amigo e sócio, professor Pablo Arruda. Uma imersão, foi bastante intensa, foi um final de semana agitado. Começando a semana meio pedindo, por favor, por mais um dia de folga, mas não rolou. Então, vamos lá. Jamile, muito bom dia. Bom, começar aqui a fazer um pouco das minhas notas introdutórias para esse assunto. A minha escolha sobre esse assunto vem do fato de que tem havido aí bastante procura por esse tipo de serviço, a ideia da doação de bens em vida como uma forma de antecipar a sucessão, né, de fazer ali uma alternativa ao processo de inventário, à realização futura de inventário. E eu diria que essa é a solução, a doação de bens em vida é a solução de planejamento sucessório mais raiz de todas, né? Aquela mais básica, a mais conhecida. A gente consegue encontrar operações desse tipo de décadas atrás, né? Então já era um mecanismo muito utilizado. Eu mesmo já me deparei com muitas doações em vida como método simples ou simplificado de antecipação de legítima para planejamento de sucessão, para evitar que depois seja necessária a realização de um inventário. Mas realmente vale a pena? Quais são os pontos de atenção que a gente tem que ter? Bom, sob o ponto de vista do processo, né, então a necessidade de um processo de inventário, enquanto processo judicial de inventário, de fato assusta, né, porque os processos de inventário são processos que tendem a durar muito tempo, por diversas razões, dentre as quais a morosidade do judiciário não é a única razão, mas uma importante razão é a dificuldade do judiciário de dar respostas céleres. E quando a gente precisa de um inventário que vá se processar pela via judicial, a gente acaba com com um travamento patrimonial, né? As pessoas ali, os herdeiros, os sucessores, acabam com o patrimônio inventariado preso dentro daquele processo. É difícil, né, conseguir algum tipo de autorização, de mobilização desse patrimônio, além dos custos envolvidos, né? Você tem taxa judiciária, custas judiciais, honorários advocatícios, essa é a parte boa, mas enfim, tem. Os impostos, né, que são decorrentes da própria transmissão, e aí, né, esse processo acaba fazendo com que aqueles bens travados dentro do inventário acabem, às vezes, perdendo valor, tendo dificuldade de conservação. Quando aparece uma proposta de aquisição desse patrimônio, essa proposta acaba ela sendo
em valor menor do que seria o valor pleno de mercado, porque quem aceita comprar um imóvel que está atrelado a um inventário ainda não concluído, normalmente sabe que vai demorar a obter ali a regularidade, a escritura definitiva, então há um natural desconto, né? O comprador acaba ali pleiteando um desconto, uma redução no preço que seria o preço médio de mercado. Enfim, existem muitas perdas quando para os herdeiros, sucessores, quando eles dependem realmente de um processo de inventário judicial. Existem muitas variáveis ali que são realmente ruins na prática, né, para quem vive ali um inventário, principalmente um inventário longo. Bom dia, Sandra. Sandra Prata está sempre aqui conosco. Muito bom dia. Bom, e aí? Bom dia, Fabiana, que entrou agora também, Ana Lúcia, Maurício. Sejam muito bem-vindos. Bom, e aí uma das alternativas, diria que a alternativa mais simples e a mais popular para se evitar a realização futura de um inventário seria a doação de bens em vida, né? Então seria o patrimonialista, aquele que identifica que num certo momento próximo ele virá a falecer e seus bens serão objeto de inventário, e aí ele resolve que esses bens já sejam passados em vida para os seus herdeiros, para as pessoas que ele quer favorecer a título de sucessão, e aí ele faz isso, ou busca fazer isso através de um contrato. Não um contrato de herança de pessoa viva, que seria o chamado pacto sucessório ou pacto Corvina, que é proibido no artigo 426, mas uma efetiva transferência imediata desse patrimônio, ou pelo menos de parte desse patrimônio, para os herdeiros e sucessores, como forma de antecipar aquilo que no futuro viria a ser uma herança. Então não chega a ser um contrato sobre a herança, porque o que eu estou fazendo é doar os bens existentes hoje, e outros bens podem surgir depois, então isso não elimina completamente a possibilidade de haver no futuro a necessidade de uma nova doação ou mesmo de um inventário, né? Mas as pessoas, quando tomam essa decisão, geralmente já fizeram as grandes aquisições patrimoniais da sua vida e entendem que dali para frente irão usufruir desse patrimônio e não mais adquirir, acumular, e então resolvem fazer a antecipação dessa partilha por meio de um contrato. Veja que essa solução ela se tornou uma solução mais popular antes mesmo de existir o tal do inventário extrajudicial. E, de fato, o inventário extrajudicial resolveu muito das dores que eu citei no início dessa live. Porque, a começar pela celeridade, né? O inventário extrajudicial a gente consegue fazer com muito mais celeridade. A gente consegue resolver ali e tornar aquele patrimônio livre e desembaraçado para que ele seja alienado pelos herdeiros, se essa for a intenção deles. A gente consegue dar mobilidade patrimonial, não engessa por anos a fio a vida dos herdeiros, mas a gente tem que lembrar que o inventário extrajudicial ele pressupõe alguns requisitos, dentre os quais pressupõe a existência de um consenso. Então, até pouco tempo atrás, a gente também dependia que não houvesse incapazes, a gente dependia que não houvesse testamentos. Isso foi paulatinamente sendo mitigado, né? O CNJ foi editando resoluções e de maneira a tornar, né, a criar certas circunstâncias que tornam possíveis a realização do inventário extrajudicial, mesmo em casos em que há a presença de um incapaz ou mesmo em casos em que haja testamento. Isso já foi um grande avanço, mas de toda sorte, né, a gente ainda tem ali, né, o custo incorrido num momento difícil, que é o momento da morte, né? A gente tem um prazo curto de 60 dias para promover isso, e é sempre uma dor de cabeça para os herdeiros, para os sucessores. Por isso o patrimonialista acaba pensando, poxa, por que não já resolver isso agora? Tributariamente, é uma grande vantagem a gente fazer a doação em vida
ao invés de deixar para fazer o inventário depois, seja ele extrajudicial ou judicial, isso de fato traz algum benefício tributário? Bom, se a gente for olhar, o imposto que incide hoje sobre as doações é o mesmo imposto que incide sobre a sucessão, né? É o imposto de transmissão por doação e causa-mortes, o ITCD ou ITCMD, né? É um imposto devido ao Estado, então cada Estado tem a sua regra no sentido de alíquota, né? Então qual é a alíquota incidente? A gente teve agora a reforma tributária determinando a progressividade obrigatória do imposto de transmissão, né? Então a gente tem aí a questão de alguma alteração, mas muitos estados já vinham fazendo ou prevendo, né, o imposto de transmissão de acordo com o valor do montante a ser sucedido, mas fato é que o imposto, nesse caso, né, o tributo incidente, ele é o mesmo tributo, né? Um bem irregular pode realizar doação? Excelente pergunta, de Maria, eu vou te responder sim. Guarde um pouquinho aí que eu vou te responder exatamente essa questão. Então, sob o ponto de vista do tributo, o tributo incidente seria o mesmo. Sob o ponto de vista do custo, eu tenho um custo de realização de escritura pública, no caso de bens imóveis. Vale lembrar que a doação, e esse é o primeiro ponto de atenção, a doação ela é um contrato formal ou solene, né? A doação é um contrato formal, o que significa que a validade da doação requer contrato escrito. A validade da doação requer um contrato escrito. Se eu não tiver feito a doação por meio de um contrato escrito, se eu fiz a doação verbal, apenas transferindo o bem para o beneficiário, por exemplo, transferindo um dinheiro da minha conta para a conta do beneficiário, ou entregando um objeto móvel para as mãos desse beneficiário, sem formalizar a doação por escrito, isso pode ser um problema. Porque, como a nossa legislação ela exige como regra de validade que a doação se faça por escrito, é o artigo 541 do Código Civil, 541, se eu não tiver observado essa formalidade, isso poderá levar futuramente a que algum interessado, um outro herdeiro, um outro sucessor, que queira impugnar aquela doação, conteste a validade dessa doação, alegando justamente a inobservância da forma. E, nesse caso, o judiciário poderá vir a declarar a nulidade da doação. Ah, André, se declarar a nulidade da doação, o que vai acontecer? Esse bem que foi transferido para o herdeiro vai ter que voltar para o espólio, né? Se já morreu a pessoa, ele vai ter aquela doação, aquele bem vai ter que voltar para o espólio para ser inventariado? Exatamente. Se você tiver uma declaração de nulidade de doação por inobservância de forma, esse bem vai voltar para quem doou. E se quem doou já morreu, vai voltar para o espólio e vai ser objeto de inventário. Certo? Então temos que tomar muita atenção com essa questão da forma, porque por mais que doador e donatário estejam alinhados, combinados, de não fazer a forma exigida, mas que um não contestará contra o outro aquilo, esse alinhamento vale para as partes, mas não está combinada com terceiros. Então, se tiver terceiros interessados que queiram, que tenham ali, às vezes até credores, que queiram impugnar essa doação para que esse bem volte ao patrimônio do doador, para que possa ser alcançado pelas dívidas deixadas, por exemplo, isso pode ser objeto de impugnação. Se vocês quiserem ver mais sobre o tema, recomendo a leitura do recurso especial do RESP 1.225.861, RESP 1.225.861 do STJ, em que ele trata de doação verbal, de uma doação verbal que não era de pequeno valor, então ela não era admissível, ela tinha que ser realmente uma doação
por escrito, né, por instrumento escrito, não necessariamente escritura pública, mas por instrumento escrito, e como não foi, gerou uma grande discussão que se arrastou por anos. Vocês vão poder observar nesse julgado que essa discussão se arrastou por anos, mas, né, culminou com a declaração da nulidade da doação realizada. Então, vai doar os bens em vida? Observe, primeiro, a questão da formalidade de fazer isso por escrito. Se for instrumento, se for imóveis, né, bens imóveis, você vai fazer por instrumento público, porque essa é uma exigência do artigo 108 do Código Civil, você vai fazer por instrumento público. E se forem bens móveis, você pode até fazer por instrumento particular, mas tem que ser por instrumento escrito, um contrato escrito, tratando claramente da sua intenção de doar, do aceite do donatário sobre aquela doação e das condições que vão reger essa doação. Então, essa aí, primeira questão. E aí havia aqui a pergunta do Gilmar, se um bem irregular pode ser objeto de doação. Gilmar, pode sim. Eu vou tomar aqui a sua pergunta, bem irregular, deduzo que você esteja se referindo a um imóvel que não está com a matrícula regularizada, né, ou com seu registro regular. A pessoa, o doador tem aquele bem na sua esfera de poder, mas ele não tem um título regular de propriedade devidamente registrado. Imagino que seja isso. Então, isso mesmo, né, Gilmar? Então, o que acontece? Eu posso doar o direito e a ação e a posse que eu tenho sobre aquele determinado bem. Posso. Isso pode ser objeto de doação. Porque eu posso ceder gratuitamente, isso se equivale a uma doação, eu posso ceder gratuitamente direitos de conteúdo patrimonial, ainda que não seja o direito de propriedade. Nesse caso, não é exatamente a propriedade, mas a posse que eu tenho, ou o direito aquisitivo que eu tenho em função de uma promessa de compra e venda que não foi concluída, no sentido de que não houve ainda a adjudicação compulsória, nem a escritura pública, ou uma posse que já tem longa data e que pode ensejar uma uso capião. Esses direitos são de conteúdo patrimonial e podem sim ser objeto de transferência. Eu posso, por meio de uma doação, transferir esses direitos. Então, é uma forma também de antecipar a herança. Vai sim, Gilmar. Por quê? O que acontece? No caso da doação, a doação ela atrai a incidência do ITCMD, independente da qualidade do bem doado. Seja dinheiro, seja uma coisa móvel, seja um bem imóvel com título de propriedade, seja uma posse, se ele é um bem patrimonialmente apreciável, isso vai gerar a incidência do ITCMD. Estou doando o direito aquisitivo baseado num compromisso de compra e venda que não foi registrado, mas que já é antigo. Isso vai gerar ITCMD? Vai gerar ITCMD. Porque, repito, diferente do ITBI, que tem ali um campo de incidência mais restrito, o ITCMD alcança todo e qualquer bem que esteja sendo objeto da doação. O que existe, Gilmar, é uma questão relacionada a bens de pequeno valor, em que cada estado atribui qual é o valor considerado pequeno que pode ser doado a cada período de 12 meses sem a incidência de TCMD. No Rio de Janeiro, por exemplo, até R$30 mil eu tenho isenção, né? Até R$30 mil por ano, eu consigo fazer ali até R$30 mil por ano de doação, sem que isso atraia a incidência do ITCMD. Cada estado vai ter ali a sua nota de corte, mas sim, vai atrair a incidência do ITCMD. Bom, mas fiquem... Não, calma aí, Gilmar, tem mais uma observação aqui, importantíssima. Uma coisa que você não deve fazer. Você pode fazer doação de bens imóveis que não estejam regularizados. Porque aí depois quem vai regularizar é o herdeiro, no momento oportuno. Aquele que recebeu aquele bem que vai regularizar com o seu tempo. Então você
não impede que o doador organize a doação dos bens em vida, inclusive aqueles não regularizados, e deixa que o herdeiro depois resolva a regularização. Isso é perfeitamente possível. Só tem um detalhe, Gilmar. Se tiver bens regulares e bens irregulares, então o doador, o patrimonialista que quer fazer a doação dos seus bens em vida, possui bens regulares e bens irregulares. E ele quer fazer essa doação fazendo ali a partilha. E ele vai doar um bem regular e um bem irregular para o mesmo beneficiário. Não faça no mesmo instrumento. Não faça no mesmo instrumento. Por quê? Porque se você fizer no mesmo instrumento, você pode encontrar, então, um obstáculo registral para o bem regular. Então você pode encontrar um problema registral para o bem regular. Ah, mas tem o princípio da cingibilidade do registro, em que eu posso pedir para registrar só aquilo que está regular e deixar de fora o que não está regular. É verdade. É verdade. Entretanto, muitos oficiais de registro criam exigências que nos obrigam a ficar muito tempo brigando para que se aplique ali a cingibilidade. Como não há benefício de redução de custo ou de custas, fazer duas escrituras ou fazer tudo em uma escritura só, porque o cartório de notas vai cobrar por ato, ou seja, por bem que esteja ali sendo doado, pode ser mais ágil você fazer uma escritura para os bens irregulares, ou para o bem irregular, e uma outra para os regulares, porque é aquela que tem bens regulares, você consegue levar registro sem muito problema de exigência, ou de ter que discutir com o oficial de registro se aquele título pode ser objeto, né, de divisão ou não, de ser tratado, portanto, como títulos distintos. Então, aí uma dica para facilitar, né, a gestão depois pelo herdeiro desse patrimônio, para facilitar aquilo que vai ter que ser levado a registro, aquilo que não vai, pode ser útil fazer, então, dois instrumentos separados, o para o irregular e o para o regular. Tá? E atenção para quem faz isso por meio de holding. Quem integraliza bens em holding para poder fazer uma pessoa jurídica e tal, e quer integralizar esses bens dentro da pessoa jurídica para depois transferir a pessoa jurídica para os herdeiros, mais atenção ainda, porque aí o ato de transferir os bens para dentro da holding é o ato de integralização de capital, que é um ato só, é um único ato de integralização de capital. E aí, se junto você bota um bem irregular, um bem imóvel irregular, uma posse, uma situação possessória, e outros bens que estão formalmente regulares, você não vai conseguir registrar, porque o oficial de registro vai dizer, olha, aqui é um ato só, eu não posso fazer a cisão. Eu não posso usar o princípio da cingibilidade para separar os atos, porque aqui o ato único é a integralização de capital, e você integralizou capital com um bem que está irregular, eu não consigo levá-lo a registro. E aí ele não registra nenhum. Isso vai te dar mais dor de cabeça. Então, nesse caso, se você vai integralizar no capital de uma pessoa jurídica para transferir a pessoa jurídica para os herdeiros, você faça em dois atos. O ato de integralização dos bens regulares, para que você possa levá-lo ao registro sem problema, e um outro ato posterior de integralização complementar de capital por meio de bens irregulares, que eles vão ficar dentro da pessoa jurídica, não vão ser registrados agora, porque só vão ser registrados quando estiverem regularizados, mas aí você ganha tempo para regularizar. Luana, querida, quais são as vantagens de fazer doação de bens em vida? Então, hoje em dia, tributariamente, eu não tenho uma vantagem imediata. Por quê? Se eu doar o bem em vida, ou se aquilo for objeto de um inventário extrajudicial, por exemplo, eu vou ter o mesmo custo de uma escritura, eu vou ter os mesmos emolumentos da escritura, eu vou ter o mesmo imposto de transmissão, então eu vou ter o mesmo ITCMD para recolher, e eu vou ter o mesmo custo de registro depois. Entretanto, se esse inventário tiver que ser judicial, a diferença já muda bastante, porque no inventário judicial eu tenho um custo do tempo.
o tempo que esse patrimônio fica preso enquanto tramita um inventário, às vezes por anos e anos, faz com que esse patrimônio acabe se depreciando, acabe não podendo ser economicamente bem aproveitado. Então, quando eu comparo doação de bens em vida com inventário judicial, sem dúvida que há uma economia, né, por conta do tempo que vai ser despendido e do custo que esse tempo vai consumir. No extrajudicial, meio que, né, as coisas se equiparam. Entretanto, há um detalhe importante. Né? Um detalhe importante que é o seguinte: quando você faz a doação dos bens em vida, se essa é uma coisa que o patrimonialista acha que já está no momento da vida de pensar em fazer, você congela a tributação, ou seja, você doa pelo tributo que hoje está vigente. Então, por exemplo, uma doação em vida feita no estado do Rio de Janeiro, eu estou dando aqui o exemplo do estado do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, há 15 anos atrás, ela gerava um custo de 4%. Então, o doador que fez a doação em vida para os seus herdeiros lá há 15 anos atrás, houve um recolhimento ali de imposto de transmissão de 4%. Se ele não tivesse feito e tivesse deixado isso para alguns anos mais tarde, os herdeiros teriam pago 8%, porque o tributo foi depois majorado pela progressividade, ele foi de 4 para 8. Então, quem fizer hoje faz com 8. Porém, pode ser que daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, não seja mais 8, seja 15, seja 16. Há várias propostas de mudança de decreto, né, legislativo para alterar o limite da taxa máxima de imposto de transmissão, e se houver essa alteração, eu posso ter uma majoração. Então, existe uma vantagem no sentido de congelar o custo. O custo é esse, e mesmo que depois haja alguma alteração tributária, esse custo eu já garanti aqui. Então, isso seria uma vantagem, digamos assim, dentro do contexto de custo, né? Fora a questão do litígio. Né? Quando eu deixo uma situação aberta, né, o inventário não previsto, não planejado, os herdeiros vão ter que se resolver, eles vão ter que entrar em acordo, eles vão ter que resolver o que será de quem. E aí, pode ser que entre eles nasça ali ou se intensifique uma divergência que já estava ali no íntimo deles, mas estava sufocado enquanto o patrimonialista estava vivo, e aí depois que essa pessoa morre, o autor da herança morre, você começa a ter aquele litígio intensificado. E aí aquele inventário extrajudicial se torna impossível, porque as pessoas não conseguem entrar num acordo, né? E aí, então, nesse ponto, uma doação de bens em vida pode significar a redução desse tipo de risco, né? De risco de atrito, de risco de litígio, de risco de uma discussão intensa entre as pessoas. Beleza, mas eu preciso tocar em questões aqui importantes, tá? Que são questões relacionadas a justamente os pontos de atenção, porque não adianta chegar lá, fiz a doação do bem em vida, resolvi todos os problemas, mais ou menos, você pode estar criando outros, tá? A doação de bens em vida pode criar uma série de problemas ao invés de resolvê-los. Então, tinha uma excelente boa intenção, só que na hora de executar não executei bem, e aí essa boa intenção virou uma dor de cabeça. Vou dar aqui então alguns alertas, alguns pontos de atenção. Primeiro ponto de atenção, se a pessoa, né, vai doar todos os seus bens em vida, ela tem que lembrar o seguinte, que ela acumulou esse patrimônio com o propósito de poder usufruir dele na velhice, na sua aposentadoria, ali no final da sua vida. Se ela doa todos os seus bens em vida, ela fica sem um suporte patrimonial que possa lhe dar socorro. Então, é preciso que o doador tenha em vista que ele precisa organizar a maneira como ele ainda vai usufruir desses bens depois do seu falecimento. E aí, qual é a resposta a essa questão que já vem de imediato? Faz a doação com reserva do usufruto. Você doa a nua propriedade para o herdeiro, então o que você está doando para ele é a nua propriedade e não a propriedade plena, e você reserva para si
o usufruto. Você vai poder usufruir desse bem vitaliciamente, enquanto você viver. Então você vai poder alugar, você vai poder usar o bem diretamente, extrair as vantagens, colocar no Airbnb, extrair as vantagens econômicas desse bem enquanto você viver, mas você não vai poder vender. Né? Qualquer venda, quem pode fazer é o proprietário. Você doou a nova propriedade. Então, quem vai poder vender ou não vender é o herdeiro que recebeu a nova propriedade. Ah, mas eu tenho um excelente relacionamento com os meus filhos e se eu precisar vender, eles vão concordar em vender a nova propriedade e a gente vai organizar a compra de um outro bem no futuro, e, enfim, tá tudo bem. Cuidado, porque a vida, né, é cheia de nuances e de mudanças. E às vezes esse seu filho que hoje você tem um excelente relacionamento, amanhã ele pode vir a se casar e em função de algum atrito seu ou de alguma indisposição sua com o cônjuge, aquilo pode levar a um afastamento. Coisas podem acontecer que acabem podendo levar a um afastamento, não que a gente deseje isso, mas pode levar a um afastamento e em função disso ficar impossível você conseguir entrar nesse tipo de acordo. Né? E aí aquele bem não vai poder ser vendido. Então tenha isso em mente. Se você faz uma doação de bens em vida e reserva o usufruto para você, você pode, enquanto viver, usufruir desse patrimônio. Mas você não pode alienar esse patrimônio, você não pode vender esse patrimônio, você não pode substituir aquele bem por outro, ainda que seja uma excelente oportunidade. A não ser que isso esteja combinado, a não ser que você consiga, lá no momento oportuno, combinar isso com o novo proprietário, que é para quem você doou a nova propriedade. Segunda observação, se você é casada ou vive em união estável e esse bem é comum ao casal e o casal opta por doar antecipadamente esses bens aos herdeiros e vão reservar para si o usufruto, tenha a seguinte atenção, porque ao doar esse bem e com reserva de usufruto, passa a haver dois usufrutuários, certo? Você e o seu cônjuge, ou essas bolinhas subindo aqui, eu tenho que tomar um cuidado danado com essa automação da IA do Instagram, né? Subiu um monte de bolinha aqui, eu não estou comemorando nada. Mas, enfim, você quando faz a doação, né? É o casal que faz a doação, isso cria uma situação de usufruto simultâneo entre dois usufrutuários. E aí, o que acontece? É como se fosse um condomínio no usufruto, em que metade do usufruto é de um, metade do usufruto é do outro. E, como normalmente a vida leva um primeiro, né? Geralmente um falece antes, a gente tem que pensar o seguinte, o que vai acontecer a partir do falecimento de um deles? Então esse é um ponto de atenção. Se eu fiz com que o casal ficasse com a reserva de usufruto, o que acontece se um deles falecer? Se eu fiz uma doação com reserva de usufruto, eu preciso decidir se aquele usufruto se estenderá àquele que ficou sobrevivo, né, o doador que sobreviveu, se ele vai passar a ter o usufruto integral. Então ele vai pegar a cota que ele já tinha, mais a cota do que faleceu, e vai ficar com o usufruto total, ou se o usufruto dele vai continuar sendo de metade, e aquela outra metade vai começar a ser usufruída pelos herdeiros já de imediato. Se vai extinguir parcialmente o usufruto. Essa é uma decisão que tem que ser discutida com o doador antes da doação ser executada, para que se tome a melhor decisão. Se a intenção dos doadores for que aquele usufruto fique com eles até que o último faleça, então tem que inserir expressamente, tem que ser cláusula expressa, tem que inserir expressamente o chamado direito de acrescer. Então tem que prever expressamente o direito de acrescer na forma do artigo 1411 do Código Civil. Tem que dizer lá, em caso de falecimento de um dos usufrutuários, ao outro se acrescerá a cota parte remanescente.
Haverá entre os usufrutuários o direito de acrescer em caso de morte de um deles. E aí o usufruto permanecerá integral em favor do sobrevivente até que este venha a falecer. Então isso tem que ficar expresso. Se não ficar expresso, presume-se que a intenção dos doadores foi não reservar o direito de acrescer. Presume-se que eles não quiseram reservar o direito de acrescer, e aí a consequência é que com o falecimento de um deles extingue-se proporcionalmente aquele usufruto parcial, né? E aí os no proprietários, né, os herdeiros passam a ter direito, por exemplo, a cobrar aluguel proporcional. A dizer, olha, você vai usar com exclusividade, então me pague aluguel proporcional. Ou me repasse os valores que cabem a mim em função da metade desses bens, né? A metade da fruição desses bens. Então, muita atenção, porque isso pode ser um ponto de vulnerabilidade futura. E aí aquela pessoa que às vezes já está idosa, já está fragilizada, fica ainda mais exposta por conta disso. E a gente sabe que o ser humano é complicado, que as razões que podem fazer com que isso de fato se concretize são muitas, então tome essa decisão com cautela. Vai doar bens em vida, vai reservar usufruto. Se são 2 ou mais doadores, preveja, se for o caso, expressamente o direito de acrescer para que aquele usufruto permaneça único, íntegro, até o falecimento do último dos usufrutuários. Se não é a intenção, aí beleza, aí é automático, né? Não tendo sido previsto esse direito de acrescer, né? Não vai estar ali atribuído. Então esse é um ponto de grande atenção. Outro ponto de atenção. Muita gente pode, eventualmente, ficar viúva ou viúvo e resolver começar uma nova relação, mesmo já tendo feito um planejamento anterior de doar seus bens em vida. Então a pessoa pode ter doado os bens em vida com a intenção de regular aquela herança, e aí depois de feito isso, né, começou um novo relacionamento. E começou um novo relacionamento e eventualmente teve um novo filho, ou começou um novo relacionamento e tem ali um novo cônjuge ou uma nova companheira. Isso pode fazer com que então passe a existir um novo herdeiro que não estava contemplado naquele momento em que houve lá atrás a doação dos bens em vida, com caráter de planejamento. E aí o que acontece? Esse novo herdeiro que surgiu depois da doação dos bens em vida, ele poderá sim, no momento de uma abertura de sucessão, quer dizer, no momento de uma morte, ele poderá pedir que ocorra a chamada partilha por meio da colação. Ele pode requerer o seguinte, mas a pessoa faleceu, não tinha mais nenhum bem em nome dela. Ela já tinha transferido tudo em vida. Só que como ela transferiu não contemplando esse herdeiro que veio depois, isso pode então justificar para ele, e provavelmente justificará, que ele abra um inventário para requerer a partilha do valor correspondente ao que caberia a ele e que foi doado desproporcionalmente aos demais herdeiros. Então ele pode chamar a colação. O que matematicamente é isso? Você atribui o bem, né? Você avalia os bens que foram doados lá atrás, mesmo que eles já tenham sido vendidos, tá, gente? Você pega lá atrás, quando foi feita a doação, você pega o valor patrimonial desses bens, você traz isso para o inventário, né, o valor que cada herdeiro recebeu lá atrás, né, o valor equivalente ao bem recebido, etc. Traz isso para um inventário e você recalcula. Então, digamos que você tinha um patrimônio de 5 milhões e você fez doações em vida, que ficou 2 milhões e meio para um filho, 2 milhões e meio para o outro. E aí, mais tarde, você acabou, né, formando um novo relacionamento e surgiu ali um novo herdeiro, um terceiro herdeiro, que pode ser o cônjuge, pode ser a companheira, pode ser um novo filho. E veio esse novo herdeiro aqui e ele diz, olha, o meu quinhão tem que ser observado. 2 milhões e meio lá atrás foram doados para o herdeiro A, 2 milhões e meio para o herdeiro B, sob a forma de bem XYZ, e eu não fui contemplado, isso precisa ser acertado. Essa sentença,
né, essa sentença que promove ali a partilha com base na colação, ela vai gerar um crédito. Ela vai gerar um crédito, uma sentença exequível contra aqueles herdeiros que foram beneficiados no início. Né? Não são os bens que vão trazer, que vão ser trazidos, mas o crédito. Né? Então, ele vai gerar um crédito que ele vai poder cobrar daqueles herdeiros que foram antecipadamente beneficiados. E aí, a gente vai ter que, né, estabeleceu lá, aqui, ó, 1.650.000 cabe a esse herdeiro aqui, ele vai cobrar, né, esse 1.650.000 daqueles outros herdeiros, né, cada qual responderá pela sua quota parte. Então, às vezes, uma questão que estava resolvida vira um litígio porque lá na doação isso não estava previsto, né? As pessoas doaram em vida e depois a vida mudou. Né? Então, essa é uma possibilidade. Eu posso, então, tentar adquirir um bem novo com os frutos daquele para poder igualar as legítimas e evitar isso? Claro, né? Se eu tiver condições de adquirir bens novos para igualar essas legítimas com esse novo herdeiro, isso resolveria o problema. O Daniel fala o seguinte, eu posso colocar na escritura previsão de dispensa de colação? Daniel, a questão aqui é a seguinte, a resposta é depende, né? A resposta típica de advogado, né? Depende. Por quê? O Márcio também está falando da dispensa da colação. Porque é o seguinte, a cláusula de dispensa de colação, ela é válida, a cláusula de dispensa de colação, ela é válida e eficaz na parcela disponível do meu patrimônio no momento em que eu fiz a doação. A cláusula de dispensa de colação significa, na prática, que eu estou dizendo, esse bem que eu estou doando não integra a legítima. Não integra o montante da herança que, por legítimo direito, cabe aos herdeiros. Trata-se da parcela disponível do meu patrimônio que eu estou aqui doando. E aí, por isso eu dispenso da colação, porque eu digo, olha, como isso aqui não é uma antecipação da legítima, isso não precisará no futuro ser trazido à colação para ser repartilhado. Não é uma antecipação da herança, por isso eu dispenso a colação. Mas, Márcio, se eu peguei todos os meus bens em vida e resolvi doar com reserva de usufruto, eu não tenho como dispensar da colação a integralidade do que foi doado. Eu vou poder, no máximo, com essa cláusula, dispensar que ingresse na colação metade do que foi doado, pelos critérios hoje vigentes. Metade do que foi doado. A outra metade que integra a legítima, esta aí estará sujeita, sim, à colação. Senão, seria uma forma de burla da tal chamada doação inoficiosa, né? Quando eu pretendo esvaziar a legítima, né, por meio de doações que esvaziem completamente o meu patrimônio e o que é causa de nulidade. Tá, gente? Então, a cláusula de dispensa de colação, ela resolve até certo ponto. Ela atende até certo ponto. E aí, como é que eu faço? Eu tenho que pegar o patrimônio de quem está doando, do doador, no momento da doação e verificar quanto ele pode doar da sua parcela disponível e inserir a cláusula de dispensa de colação em relação a essa quota parte. Tá? E isso tem que ficar muito bem documentado, porque lá na frente alguém pode dizer, não, mas foi uma simulação. Eles disseram que tudo aquilo que estava sendo doado estava dispensado de colação, porque estaria excedendo a legítima, e na verdade não estava. Então, como essa dúvida pode surgir lá na frente, eu tenho que documentar agora, na hora que eu faço a doação, eu tenho que documentar e fazer constar da escritura essas informações para que elas possam ser verificadas no futuro e afastar da dúvida. Tá? Então, a cláusula funciona, porém ela tem as suas limitações. Então, não resolveria completamente, não esvaziaria completamente o risco de que futuramente se pudesse questionar, né, a existência desse novo herdeiro. E às vezes, gente, é um novo herdeiro que até já existia, ele só não era reconhecido, né? Alguém que veio a pedir reconhecimento, né, de filiação mais tarde. Exatamente, Márcio, o negócio permanecerá rígido, o que foi transferido de forma válida e eficaz,
inclusive pode ter sido transferido já a terceiros de boa-fé e etc., não tem problema, porque o que gera é um crédito, e isso vai ser resolvido sob a forma pecuniária, então vai ser liquidado e resolvido em pecúnia. A gente não anula e traz o bem de volta, a colação não produz esse efeito, a colação não é um instrumento para anular as doações, é um instrumento para gerar um crédito que iguale as legítimas. Inclusive tem um ponto bem interessante que é o seguinte, se lá na frente, no momento da sucessão, tiver concorrendo um outro herdeiro e um terceiro, que foi, por exemplo, beneficiário em testamento, não é herdeiro, mas foi eleito como legatário no testamento, esse bem que vai ser trazido à colação, ele só vai gerar crédito para o herdeiro, porque aquilo não vai compor o todo do inventário. Ele vai apenas servir para um acerto de contas entre os herdeiros necessários. Os não necessários, os que não integram a legítima, não se beneficiam da colação, tá? Tanto que eles não têm interesse legítimo em requerer colação. Um legatário que não seja herdeiro, que está beneficiário num testamento, mas que não tem condição de herdeiro, ele não tem legitimidade para colação, porque a colação só cria crédito entre herdeiros necessários. Esse também é um ponto que a gente deve ter em consideração na hora de decidir ou não fazer uma doação em vida. Gente, tem outros mecanismos de se planejar uma sucessão com resultados semelhantes e às vezes mais eficientes, até sob o ponto de vista de custo tributário, custo registral. Há outros instrumentos, né? A própria holding patrimonial que eu citei aqui, né? A forma de você pejotizar o patrimônio, que se justifica quando o patrimônio tem características de valor e de utilidade que justifiquem estar dentro de uma empresa. Não é para qualquer pessoa, mas para algumas pessoas faz sentido e é uma forma de você planejar. Existem outros instrumentos menos conhecidos, como, por exemplo, o contrato de constituição de renda oneroso, em que aquele que vai receber a renda vitalícia, ele transfere a quem vai pagar a renda bens em troca dessa renda vitalícia, então há uma transferência onerosa de bens em troca dessa renda vitalícia, e essa pode ser uma operação interessante, porque vale lembrar, se eu fizer a doação, por exemplo, dos meus fundos de investimento, da minha carteira de investimentos, eu fizer uma doação, eu vou pagar ITCMD. Se eu fizer a doação de um bem que é irregular ainda, que não é ainda um título de propriedade, eu vou pagar ITCMD. Mas se eu fizer um contrato de constituição de renda, que eu vou transferir onerosamente esses bens em troca de uma renda que será paga pela outra parte, não tem incidência de ITCMD, porque nem é doação, nem é causa-mortes. Então, dependendo dessa operação, e se for imóvel, né, se tiver um bem imóvel no meio, isso vai ser objeto de TBI e não de TCMD. Pode fazer sentido, aí tem que analisar as circunstâncias, né, qual é a renda que esse patrimonialista precisa receber ao longo da vida, qual é o valor desse patrimônio, se eles geram uma relação justa. Não precisa ser exatamente equivalência, porque é um contrato aleatório, o contrato de construção de renda é um contrato sujeito a alho, eu não sei quanto tempo a pessoa vai viver, etc. Mas não precisa ser exatamente igual, mas obviamente tem que ter um racional econômico que justifique, e aí a gente faz essa análise e às vezes é mais vantajoso. A doação, como eu disse, a doação dos bens em vida é a forma mais comum e mais popular. Pode fazer sentido para muita gente, né? Mas alguns cuidados devem ser observados para que isso não gere outras dores de cabeça no futuro. Maravilha? Muito bom, muito bom. Vamos chegando aqui então ao nosso fim de live, né? Completando aí quase, né? Estamos com uns 50 minutinhos aí de live, mais ou menos o tempo que eu dedico à nossa manhã de segunda, né? De 45 minutos a 1 hora. Eu espero que tenha alertado vocês a vários pontos para que vocês possam decidir o melhor caminho e, se é realmente um caminho, fazer ou não fazer antecipação de bens em vida. Tá certo? Até porque a gente não sabe exatamente o que virá no futuro, tem muita especulação, nesse momento ainda poucas certezas. Beleza? Um beijo enorme, uma excelente semana, uma semana muito produtiva nessa reta final de ano, nos aproximando aí
já do recesso forense, das festividades natalinas. Vamos continuar aqui com as nossas lives, começando bem às segundas-feiras, começando direito. Um enorme beijo a todos, um abraço, Sandra, Luana, Daniel, muito obrigado. Todos que entraram aqui, muito obrigado pela presença de vocês. Tamo junto. Até a próxima live. Abraço, gente.